Então, deixa eu explicar para vocês, então, o que é a Rede Recovery Brasil. A gente reuniu aí alguns amigos que têm experiência vivida em relação ao recovery e também tem a experiência de pesquisa e de práticas com esse contexto do recovery. E a gente né, vinha observando o quanto que o recovery ainda é pouco conhecido aqui no Brasil. E a gente, então, decidiu juntar esse grupo para que a gente pudesse criar estratégias de divulgação desse contexto, dessa prática, do que é o recovery, criar espaços de diálogo, tá? Justamente para que a gente pudesse contribuir também para esse processo de transformação das práticas em saúde mental. A gente vê que esse contexto do recovery, ele é um contexto aí bem potente de transformação, né? E aí eu falo em diferentes perspectivas, tanto para a pessoa que vivencia, como para o profissional, é um contexto bem interessante, tá? Então, vamos lá, eu vou apresentar para vocês aqui hoje quem está integrando, quem está participando aqui, que é da rede, tá? Então, meu nome é Tiago Ribeiro, eu sou terapeuta ocupacional, eu tenho mestrado em Ciências da Saúde ali pela Unifesp, atualmente estou morando em Foz do Iguaçu e sou gestor de um Centro Integrado de Saúde da Uniamérica, que é uma universidade aqui em Foz. E sou membro aí da Rede Recovery, tá? A gente fundou aí há alguns meses, o ano passado a gente começou a trabalhar nisso. A Cissa também, ela faz parte da rede. Deixa eu pegar aqui para vocês, para a gente poder fazer as apresentações devidas. Então, a Cissa é terapeuta ocupacional, mestre em saúde mental e terapeuta de família, diretora da ABRE, então, da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia, e ela faz parte da equipe clínica do Instituto Nous, em São Paulo. A gente também tem o José Alberto Orsi, ele é diretor da ABRE, só até para a gente facilitar, se vocês puderem dar um tchauzinho quando eu falar, para vocês, o pessoal saber quem é quem. A Cissa deu tchauzinho. José, então, se identifica aí. Isso. O José, então, ele é diretor da ABRE, da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia. A Vera está aqui com a gente também. A cena aí, Vera. Todos. Isso. A Vera, ela é socióloga, palestrante do projeto Comunidade de Fala e tem vivência na saúde mental, né? Com saúde mental. A Meire também faz parte aí da Rede Recovery. A Meire, acenou aí, Meire? Isso. A Meire é psicóloga, mestre em saúde pública, coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante da Uniamérica, aqui em Foz do Iguaçu também. Mário, aí, Mário, isso, o Mário está ali. O Mário, ele é psicólogo, professor adjunto do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João del Rei, tá? Ali em Minas Gerais. E a gente também tem o Walter. O Walter está aí? O Walter deve estar chegando, eu vou apresentar ele aqui, ele deve estar entrando logo mais. Tiago, o Walter escreveu que está com problemas no computador dele, que ele está tentando acessar. Tá. Deve estar entrando aí daqui a pouco. Legal. Eu vou apresentar, então, o Walter, ele vai entrar logo mais. O Walter é PhD, médico, professor titular do Departamento de Saúde Pública do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Santa Catarina. Tá? Então, a única pessoa da rede que não está no momento é a doutora Soraya, ela é psiquiatra, ela não pôde participar aí hoje com a gente. E reforçar também o agradecimento ao João. O João, ele participou da rede aí com a gente, contribuiu bastante. Então, talvez ele apareça por aí também, tá? Então, vamos lá, pessoal. Acho que para a gente poder começar, então, queria convidar inicialmente o José Alberto Orsi, a Vera. Queria saber de vocês, José e Vera, assim, como que é para vocês a vivência desse processo de recovery? Se vocês pudessem, então, começar a falar um pouquinho para a gente aí sobre essa experiência de vocês. Eu posso começar falando, né?
Eu, além de sou José Alberto, né? E além de diretor da Abre, eu tenho uma formação em engenharia. Eu atuei como engenheiro durante 5 anos. Depois eu tive que interromper, porque eu tive o primeiro surto, isso foi em 94 para 95, né? Passei um período internado em tratamento. Fui diagnosticado com esquizofrenia. Depois, com a melhora, acabei indo fazer um mestrado fora do país, fiz um MBA fora, tive outro surto, voltei para o Brasil e praticamente perdi a mão profissional, né? Acadêmico profissional. Quando eu voltei para o Brasil era mais ou menos ano 2000 e eu estava muito ruim o meu estado psíquico, né? Então eu não conseguia nem atuar academicamente nem trabalhar. E eu acho que o meu recovery mesmo, tendo o primeiro surto em 94, e largando a engenharia e largando inclusive os estudos acadêmicos, né? Eu acredito que o meu processo de recovery começou quando eu conheci a Abre, entidade ONG da qual sou diretora, que eu conheci em 2003. Né? Então, a Abre ela foi cofundada pela Cecília Vilares e alguns outros profissionais de saúde mental e familiares, né, em 2002. E em 2003 eu conheci a Abre numa palestra pública, né? Eles faziam 4 palestras públicas por ano, de 3 em 3 meses, né? E eu fiquei muito tocado pela experiência e pela maneira como a doença mental, a esquizofrenia, no caso, era colocada. Eu sentia um chamamento de participar do grupo de estudo, né? Que eles tinham, na verdade, um grupo de criação literária, que produzia um boletim periódico, né? E aí, além da Cissa, conheci o Jorge Cândido de Assis, que tinha conhecido a ABE um ano antes de mim. E aí eu comecei a me envolver com as atividades e em 2005 foi que eu tive o primeiro momento de protagonismo, né? Porque junto com a Cissa, que foi, como eu disse, uma das fundadoras da ABE, uma terapeuta ocupacional, a Fernanda Pimentel, nós constituímos um grupo chamado Grupo de Acolhimento para Portadores, que já existia grupo de acolhimento para familiares. E esse grupo existe até hoje. Né? Esse grupo é um grupo perene, um grupo que existe há, como eu disse, já mais de 15 anos, né? Quase 15 anos, e tem, evidentemente, que com essa pandemia, com esse confinamento que todos nós estamos submetidos, o grupo agora está sendo feito de maneira remota, né? Mas é um grupo de muito sucesso, eu fui facilitador durante muitos anos, tendo sempre uma profissional de saúde mental como coordenadora do grupo. Aí, geralmente, eram especializandas da turma da CISA, né, da terapia ocupacional, que a CISA dava supervisão e informação em terapia ocupacional. Depois eu acabei virando coordenador do grupo e fiquei vários anos como coordenador, até que o ano retrasado eu passei a coordenação para o João Leite Ribeiro, que também é um usuário, é uma pessoa que tem esquizofrenia, e que vem brilhantemente conduzindo o grupo. Em 2015, eu acho que vale a pena ressaltar que foi o segundo momento de protagonismo, quando o Richard Weingarten, né, veio dos Estados Unidos, que eu já conhecia a CISA, conheceu a CISA em Campinas, e eles trouxe uma experiência americana para a gente, a comunidade de fala. E isso deu para a gente a voz para as pessoas, não só de esquizofrenia, mas com transtorno mental em geral. Então, eu, junto com uma outra pessoa, o Caio Vilmes Manso, né, e nós nos tornamos coordenadores desse grupo, Comunidade de Fala, e nós começamos a dar palestra, contando as nossas histórias de superação e de vida mesmo com a doença mental e como a gente consegue lidar com isso. E a Comunidade de Fala, nós já demos mais de 100 palestras ao público, né? Públicos diversos, desde faculdades, escolas, universidades, hospitais psiquiátricos e até CAPS, até na Câmara dos Vereadores de São Paulo, Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, essa comunidade de fala ela se tornou uma referência para a gente aqui no Brasil, e a ideia ela foi levada para outros estados também. Rio de Janeiro, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Né? Estamos levando para Ouro Preto também, em Portugal, também foi levada para 2 cidades em Portugal, Porto e Braga. E, por fim, a terceira fase do meu protagonismo, eu diria a terceira, mas tem uma quarta ainda que eu vou falar depois, a terceira fase foi a constituição de um guarda-chuva de oficinas artístico-culturais, chamado LACA, que é o Laboratório de Criação Casa Azul, que também foi um projeto conduzido pela CISA
pela Solange Tedesco, pela Micaela Tomirano e eu, nós fundamos o Laboratório de Criação Casa Azul, oferecendo workshops de música, de artes plásticas, de tai chi, oficinas culturais, e tanto o grupo de acolhimento como o LACA, eles se tornaram objeto do meu mestrado, que eu iniciei em 2017, como aluno especial. Estou regularmente matriculado como mestrando agora no Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade, da Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp, né? Então, eu sei que eu tenho pouco tempo, poucos minutos, eu gostaria de falar bastante, mas eu vou concluindo a minha fala nesse primeiro momento, dizendo que meu processo de recovery ainda está em processo. Como eu disse, é um processo, não é um produto acabado, não é um produto que se põe numa estante, num objeto. É uma coisa que a gente tem um começo, mas não tem fim. É um dia de cada vez, é matar um leão por dia. Eu ainda tenho dificuldades com a doença, mesmo a medicação, que hoje eu aderi à medicação, às vezes eu tenho questões, às vezes eu tenho depressão, não tenho mais a questão dos delírios, isso está controlado. O último surto foi em 2001, mas graças a Deus eu tenho hoje um grupo de pessoas que me apoiam, dentro e fora da AB, em outros, eu participo de grupos de estudo universitários, tanto da Unifesp como da Universidade Federal de Santa Catarina, com meu co-orientador, Walter de Oliveira. Então, eu me sinto hoje protagonista de muitas histórias, na verdade, não é só uma história, mas é uma história que tem sido muito bonita. Então, eu passo a palavra para a Verinha e depois, se houver oportunidade, a gente volta a conversar. Verinha. Obrigada, Sé. O recovery é um processo pessoal e único de busca de satisfação na vida e convivência melhor com a doença, né? Mas para chegar a isso, a pessoa passa por um processo. E existem escolhas, a pessoa precisa fazer escolhas. Como o Zé disse, é um processo diário, né? Não é uma coisa acabada. Todo dia a gente tem que alimentar esse processo de recovery, de superação. Eu entendo que o recovery tem vários atores envolvidos, como profissionais de saúde, instituições, sistema de saúde, família, amigos, mas eu acho que o fator principal de busca da felicidade, do empoderamento, da superação, é motivado por questões internas. É a motivação da pessoa com a doença mental. Ela que tem que ter a motivação maior. É dela que tem que partir a ação, o interesse, a iniciativa. Eu entendo que o processo de recovery como um fator principalmente desencadeado por motivação interna, ou seja, depende de crenças, valores, ação, propósito de vida, autogestão, esperança. Esses são os fatores que eu acho que mais participa do processo. Diante dessa motivação interna, eu acredito que o processo de recovery se baseou em 3 pilares e 3 escolhas. A primeira foi a autoaceitação. Eu tive crises, sintomas que me deixaram amedrontada, confusa, sem identidade, com sensação de perda de identidade, né? Com desestruturação da personalidade, né? Eu me senti desprotegida por falta de autoconfiança quando tive a minha crise em 1999, quando eu fui passar umas férias nos Estados Unidos. Eu fui passar 5 meses lá e, por alta expectativa com relação à viagem, eu tive um estresse muito grande e tive um surto psicótico lá nos Estados Unidos. Mas, para alguns, todas essas crises, esses sintomas, a pessoa nega o problema, nega a doença. Mas eu não neguei, fiz uma escolha, entrei no processo de superação a partir daí. Alguns fatores me ajudaram a entrar nesse processo de superação e a não negar o problema, não negar a doença. Por exemplo, uma coisa fundamental é minhas crenças, meus valores, não me permite achar que quem tem um transtorno mental é uma pessoa fracassada na vida, uma pessoa doente, incapaz. Minhas crenças e valores não me permitem achar que eu esteja sendo punida por algo que eu fiz em outras vidas, um custo em Deus, alguma coisa desse tipo. Eu encaro uma doença como outra qualquer. E se é uma doença, tem tratamento. E o tratamento traz estabilidade e controle para seguir minha vida. O segundo pilar foi a autogestão. A autogestão, no meu entender, é como você controlar os sintomas e evitar recaídas. É a maneira de você acreditar que a superação não é uma coisa, não significa cura, mas que é possível conviver com a doença e
ter um bom relacionamento com a doença, né? Evitar sintomas, evitar recaídas. Então, não é cura, é superação. Novamente, eu fiz uma outra escolha. Diante da minha doença, eu escolhi não ter uma atitude passiva, de ficar sentada, esperando, rezando, esperando cair uma cura da doença, um milagre do céu. Sei que eu sou, através das minhas ações e atitudes, a principal responsável pelo meu bem-estar. Por isso, eu nunca neguei a medicação e sempre fui atrás de qualquer terapia, procedimento, ferramenta que me desse uma melhor convivência com a doença, uma melhor relação com a minha doença, e que eu pudesse conviver melhor com ela. O terceiro pilar foi a reinventar a vida. É importante ter um propósito de vida e reavaliar os objetivos, reavaliar as prioridades. Escolhi acreditar que, mesmo podendo retornar ao que eu era antes de ter a primeira crise, mesmo assim, isso significa que eu posso ter uma vida boa, que eu posso tentar redescobrir caminhos à vida e a mim mesmo. Eu acredito que a pessoa possa se reinventar e aprender a conviver com as limitações e aprender a estimular as potencialidades. Recorre não ter o fato que eu tenho um transtorno mental. Os efeitos dele ainda estão presentes no dia a dia. Todo dia ele está presente. Mas eu não me foco nas perdas e prejuízos que a doença me trouxe. Eu me foco nos ganhos e oportunidades que ela me trouxe. Eu fiz novamente outra escolha. Encaro o problema como uma experiência que traz crescimento pessoal, oportunidade de autoconhecimento, oportunidade de rever meu posicionamento diante da vida das pessoas. Hoje eu tenho o papel de PI suporte, ou seja, ensino as pessoas com transtorno mental a superarem a doença. Eu tenho o papel de protagonismo nessa relação de recovery. Eu ensino principalmente as pessoas que elas não deveriam encarar o transtorno mental como uma catástrofe, um fracasso em suas vidas. Eu gosto de mostrar para as pessoas que, mesmo com transtorno mental, elas podem ser produtivas, felizes e autônomas. Elas podem se reinventar, encontrar novas formas de também contribuir com a sociedade. Eu gosto de mostrar para as pessoas que a maneira como elas veem o mundo altera sua percepção, sua experiência de ter um transtorno mental. E que sua maneira de encarar o transtorno mental vai influenciar suas atitudes e suas ações. E que essas atitudes e ações vão influenciar o resultado final. Qual é o resultado final? A boa convivência com a doença. Aprender a lidar com sintomas e a conviver bem com o diagnóstico. O objetivo final é conseguir viver bem, apesar do transtorno mental. Isso é um processo de recovery, isso é empoderamento e superação. Essa é a minha fala. Obrigada. Muito bom, Vera. Obrigado, José, também. Agora eu queria ouvir um pouquinho, Mário. Fala para a gente o que você tem, como você pode aí contribuir para a gente em relação a alguns princípios, alguns fundamentos que a gente verifica, né? E que, a partir, muitas vezes, eles foram, né, identificados pelas narrativas, né, das pessoas com vivência, como a gente ouviu aí a Vera, o Zé. Fala um pouquinho para a gente, então, sobre isso, Mário. Beleza, muito obrigado, Thiago. É difícil começar a falar, né, depois de duas narrativas tão ricas, e definir algo que é definido pela história pessoal em primeira pessoa, né? Algo que é definido pela própria narrativa em primeira pessoa. Então, o José e a Vera acabaram de definir recovery da melhor forma possível, que é dando sua própria história de superação, né? E aceitação e a jornada de esperança sendo construída continuamente. Mas eu vou tentar falar aí como alguém que vendo em terceira pessoa, né? Não é tão rico quanto eles falaram, mas tentar um pouco do conceito de recovery. Esse conceito, né, ele nasce no mundo anglo-saxão, dentro do termo recovery. É difícil de estabelecer uma história, lógico, é impossível fazer uma historiografia disso aqui, como também faz, por exemplo, o Larry Davidson no livro dele, né, sobre as raízes do recovery. Mas nós podemos, uma forma de ver também o recovery, esse conceito é vendo como algo multifacetado e até multi-histórico em termos de raízes, né? Que nós podemos nos remontar até Pinel, né? Há séculos atrás na França,
né, com a liberação das pessoas nos asilos de Paris. Tem gente que fala que se remete até lá, historicamente. Mas, mais recentemente, no contexto anglo-saxão, no século XX, com os grupos de autoajuda que alguns psiquiatras começaram a montar nos hospitais após a chamada alta clínica, né? Na década de 30, as raízes também fazendo um paralelo com o ideal de recovery com o uso no tratamento do uso de substâncias, né? Com o surgimento do AA também na década de 30, com os Mutual Self-Help Groups. Então, nós temos várias raízes. Mas uma história que é muito contada, que eu gosto de contar do recovery para chegar no conceito e falar quais são os componentes, né? Tive a convivência na parte acadêmica, na pesquisa do recovery com o pessoal da Inglaterra, com o Mike Slade, e ele, quando ele junta com o Larry Davidson para escrever algumas coisas sobre o recovery, eles gostam de traçar recorrendo à palavra recovery, enquanto eu gosto de jogar com a tradução no português, literal seria recuperação, o que não é usado, claro, nós não usamos, mas ajuda a entender, né? Com o processo de desinstitucionalização, né, e o fim progressivo das internações prolongadas, nós temos uma volta para a comunidade, né? E uma ênfase no convívio em comunidade, né? E temos também aí o surgimento dos psicofármacos, né? Que vão se estabelecer, começando um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, se estabelecendo no pós-guerra, o uso dos psicofármacos. Na década de 60 se estabelece um grande estudo piloto da OMS de acompanhar longitudinalmente as pessoas com esquizofrenia ao longo do tempo, por décadas. Um dos mais conhecidos é o estudo de Vermont, né? Lá em Burlington, onde foi a base do estudo, né? Que é um condado dos Estados Unidos de base rural, e lá eles foram acompanhando e olhando o recovery na perspectiva clínica, né, da recuperação clínica, melhora dos sintomas, do funcionamento no dia a dia, da capacidade de desenvolver as pessoas com habilidades de vida independente. E eles foram mostrando, esses estudos, que na maioria deles, mais de 50% das pessoas tinham, com esquizofrenia, no caso, tinham uma recuperação clínica favorável. E então isso vai quebrando aquela ideia de que daquela definição clássica de esquizofrenia como algo que promove uma deterioração progressiva, que vão vendo que isso não bate com a realidade, né? E essa visão, o próprio Bloiler, no início do século XX, já falava, né, que tinha diferentes desfechos. E aí, para se adicionar isso, principalmente lá para a década de 80, começam a surgir alguns relatos e tomando forma do conceito de recovery, tal como nós temos hoje, né? Temos um artigo que é um dos marcos, né, de 1988, da Pat Deegan, em que a Patricia Deegan, que é uma psicóloga e vive o seu processo de recovery também, ela vai definindo o recovery por meio da sua narrativa pessoal, como colocou o Zé e a Vera agora, né? Ela diferencia o recovery, as práticas que promovem o recovery, das práticas que promovem a reabilitação psicossocial, por exemplo, né? Porque elas ainda são verticalizadas, e no caso do recovery, o incentivo ao processo individual de recovery seria algo horizontalizado, em que o profissional seria apenas um colaborador. Isso a gente vai falar mais para frente, né? O pessoal fala isso mais para frente. Então, em 93, nós temos um artigo importante do Will Anthony, que é o antigo coordenador do Centro de Reabilitação Psiquiátrica da Universidade de Boston, hoje coordenado pela professora Mariana Farkas, né? Mariane Farkas, que é nossa colaboradora, inclusive, de pesquisa, e aí ele põe uma das definições mais usadas a partir das narrativas, né, que saem. E aí, nós temos agora, mais para o ano 2000, em 2012, 2011, um grupo da Inglaterra, que eu não tive a chance de trabalhar, eles soltaram
um artigo que hoje é um marco teórico, né, na área do recovery, que eles pegaram as várias narrativas em primeira pessoa das pessoas do mundo inteiro, pegaram dezenas de documentos em que vem a definição do recovery, muitos deles com narrativas em primeira pessoa, e foi feita uma síntese narrativa, né, um grupo coordenado pelo professor Mike Slade. E aí, dali, saiu um modelinho teórico de 5 componentes que seriam, definiriam os processos que estão na maioria dos relatos de recovery das pessoas, que seriam, eles formam o acrônimo CHIME, C-H-I-M-E. Esses processos, digamos, quase que universais nos processos de recovery, teoricamente, claro, seriam, CHIME, o C seria conexão com os outros, promoção da conexão com o outro, né? Isso poderia ser promovido, por exemplo, pelos grupos de pares, né? Pela conexão também com a sua comunidade, né? A conexão com seus familiares, né? A hope, para H, né? Que é a esperança, que é a chave, né? A esperança realista, né? Embasada na aceitação e nos projetos, né? E com esse futuro, essa visão de um futuro à frente de que é possível sim prosseguir. O I com identidade além da doença, que é um desenvolvimento e redefinição da identidade além da doença. O M para Meaning for Life, né? E Purpose, projeto de vida e significado para a vida, né? E o E de empoderamento, né? Empoderamento na vida e na sua jornada de superação do transtorno. Então, empoderamento no tratamento também. Então, entra, esse seria o empowerment, né? Esse modelo ele tem sido validado no mundo inteiro e nós temos tido evidências cada vez maiores de que no mundo inteiro as narrativas de recovery geralmente trazem esses processos, uns a mais, outros a menos embebidos, né? Eu acho que seria isso, para também dar espaço para os colegas colocarem mais, e se tiver mais oportunidade, a gente coloca mais alguma coisa mais para frente. É interessante, né, que o Mário trouxe, né, Mário? E a gente vê isso muito presente, né, no próprio relato aí que a Vera, o Zé trouxeram. Muito interessante esses elementos, né? Eles estão aí muito presentes mesmo nessa vivência, né? Agora, acho que como a gente estava conversando, pessoal, a Vera havia comentado, Richard, tem alguma questão? A gente vai abrir depois para questões, mas se você quiser trazer algum comentário pontual, a gente acho que é interessante, porque você faz parte de um contexto interessante, né, da própria história aí. Então, pode abrir o teu microfone para trazer para a gente aí a contribuição. Por favor, Richard. Precisa abrir o teu microfone, Richard. Tá bom aqui? Ótimo. Sim. Ok. Eu quero eu quero agradecer para vocês para me convidar a essa reunião. Eu acho que esse trabalho assim, de estudos, de experiência de vocês tem muito validez, é muito importante, sabe? Mas eu quero assim voltar às minhas origens como recovery, ok? Como vocês, alguns de vocês sabem, que eu fiquei no Brasil 4 anos e meio. Eu trabalhei como voluntário da Corpo de Paz, depois uma correspondente estrangeiro para o UPI, depois voltou para os Estados Unidos. E quando voltei para os Estados Unidos, eu tinha grandes problemas de depressão grave. E eu larguei os estudos, larguei uma namorada e foi do Boston para ficar lá, assim, trabalhando. Não sabia o que eu ia fazer. Então, eu entrei em terapia com uma pessoa muito, muito excepcional e ele me levou, ou me ajudou a sair da depressão, do desespero, para um lado mais esperançoso de minha vida, ok? Então, eu sentia que eu queria voltar para a vida ativa que eu tinha no Rio, sabe? Com o correspondente, com os amigos, com o namorado. Então, eu fui para outra cidade para fazer estudos de pós-graduação
E lá tinha um psiquiatra que disse isso para mim. Ele disse, olha, Richard, você toma esse remédio, você vive uma vida assim simples e quieta, você vai ser bom. Então, quando ele falou isso, eu reagi. Eu pensei, não, eu não quero uma vida quieta e simples, eu quero uma vida ativa como eu tinha no Brasil, sabe? E o cara não mudou, ele achou que para mim manter assim minha vida quieta, sem sintomas, tomando minha medicação, essa foi a mensagem dele. Então, eu rejeitei isso e fui para outro psiquiatra. E então foi uma luta, porque eu tinha muitas internações e um remédio que não dava certo, etc. Outra luta que eu tinha quando eu voltei para a minha cidade natal, Cleveland, Ohio, entrei com um psiquiatra que disse para mim, olha, você está muito fraco nas relações, você tem que melhorar seu relacionamento. Eu não quis isso, eu quis voltar a trabalhar, de me apoiar independente financeiramente, e eu queria uma vida ativa como eu tinha no Brasil. Outro psiquiatra falou isso para mim, ele disse que, olha, eu acho que você está aspirando alto demais para trabalhar numa livraria, você deve trabalhar num restaurante como lavador de pratos. E quando ele falou assim, eu pensei, puxa, esse cara não acredita em mim, eu não quero fazer mais nada com ele. Eu fui para outro psiquiatra que me ajudou, falou sobre trabalho que eu quis. Eu melhorei muito. Então, finalmente, eu tinha outros empregos como professor de português e cultura brasileira. Trabalhei como assistente social para as pessoas que tinham transtorno mental, etc, etc. E, finalmente, eu fui para New Haven para trabalhar na Universidade de Yale como diretor de ajuda mútua. E lá eu fiz muitas coisas, assim, serviços que me ajudaram quando era na minha superação, e criei serviços para outros usuários, para eles também ganhar experiência trabalhando, mas também amizades novas, empoderamento, isso tudo. Mas eu quero fazer esse ponto principal. Para mim e para outros usuários americanos, nosso trabalho foi uma luta contra o sistema de saúde mental dirigido pelos os psiquiatras. Então, nós queríamos uma vida ativa, uma vida com significativa e propósito. Nós não queríamos sentar em casa olhando televisão e ficando lá tomando nossa medicação. Isso não dava, não prestava. Nós queríamos uma vida com significativa e propósito. E isso, para mim, é recovery. Quando uma pessoa escolhe a vida que ele quer, assim, uma vida nova que ele quer, assim, andar, procurar e buscar na vida dele. Então, eu quero fazer mais um ponto. Um grande amigo meu faleceu essa semana. O nome dele era Leroy Spaniel, que ele era o editor principal de um jornal de reabilitação psiquiátrica de Boston University. Ele morreu de COVID-19. E isso foi muito, muito triste, porque ele pegou esse COVID-19 e tinha também Parkinson's, e os dois mataram ele assim, esta semana. Agora, eu vou parar ali, mas eu quero salientar um ponto, que o recovery veio de uma revolta contra a saúde mental dirigido pelos psiquiatras. E essa visão não dava muito assim, esperança para os usuários. É só isso. Muito bom, Richard. Agradeço imensamente aí tua contribuição, teu relato. Acho que muito rico aí a tua experiência, e agradecer mais uma vez aí sempre tua contribuição, teu apoio em grandes iniciativas, né? Uma delas também é a Comunidade Fala,
Como o Zé falou, a Vera tem contribuído bastante para o processo também deles. Então, sinto pelo seu amigo, tá? E eu acho que essa questão que você traz, Richard, eu acho que o Zé, a Vera também comentaram, recovery, ele parte desse contexto, né, em que o poder, né, no sentido quando a gente fala desse processo, ele é da pessoa, né? E aí, no caso, a Vera colocou alguns elementos interessantes, que é o que a gente vai começar, então, a falar um pouquinho agora para vocês, é como que, quais são os apoios também que podem contribuir para esse processo, né, também ocorrer, né, para as pessoas. Então, a gente viu aí alguns deles, e a gente vai comentar um pouquinho, como que é, então, o lugar do profissional nesse contexto. Tiago, só fazer um complemento do que foi complementado também pelo Richard, que deixou mais rico ainda o que já tinha sido trazido pelo José e pela Vera, que é uma coisa que, apesar de não estar no modelo Caim, né, que eu citei, está em todas as falas, é o protagonismo da pessoa como protagonista da sua própria vida e da sua própria história, né? Né, que muitas pessoas, quando a gente pergunta para elas o que seria o recovery para elas, né? Uma vez uma amiga minha, 9 anos atrás, quando eu fiz um estágio no Canadá, ela no Douglas Hospital em Montreal, ela é um hospital universitário que tem lá, mas que eles tentam promover o recovery também. Ela estava no seu próprio processo de recovery e fez um vídeo de Natal, uma promocional, né? Vídeos com narrativas pequenas de recovery. E a maioria dessas narrativas vinham dizendo também, recovery para mim é eu poder fazer o que eu quero, né? Na minha própria vida, na minha própria história, né? E isso é muito comum, né? Apesar disso não estar nesse modelo que eu citei, isso é um consenso de todo mundo, em primeira e em terceira pessoa, que esse protagonismo é característico. E nós, enquanto profissionais de saúde, o nosso papel é de virar colaboradores, né? Para que ajudamos na promoção desse protagonismo da pessoa na sua própria vida. E aí é com vocês. E eu acho que é bem interessante, porque isso é interessante a gente diferenciar, né? Que o recovery, ele está independente do tratamento, né? O que quer dizer isso? É a vivência da pessoa, né? Ele ocorre na vida da pessoa, então o profissional ele tem um papel de apoio, né? De colaborador nesse processo, entendendo que uma das dimensões desse processo é a pessoa também lidar e autogerir, né? A Vera falou muito interessante desse processo. A pessoa ela tem essa responsabilidade e esse lugar de autogestão da própria saúde, e os profissionais eles entram num lugar de apoio, numa relação que a gente fala, uma relação colaborativa, é uma relação horizontal. Então, pensar o lugar do profissional nessas relações, a gente até vê, e a gente fala muito que o recovery, ele ocorre em relações, né? E que são relações, até quando a gente colocou um dos elementos da conectividade, esse é um elemento potencial, muito potencial, né? E essas relações também se fazem desse papel de parceria, de horizontalidade do profissional com a pessoa, né? Nesse lugar de respeito e nesse lugar de respeitando essa autonomia e a responsabilidade que a pessoa tem, né? Então, uma das questões aí, quando a gente pensa nesse lugar do profissional, o profissional, ele não, um movimento essencial é um movimento interno que a gente coloca, né? E a gente vê que é o quanto que o profissional ele desenvolve também, ele desenvolve uma estratégia e como que ele vê, né, esse processo e como que ele lida com a relação de saúde e das intervenções que ele faz, mas não trabalhando naquela dicotomia, naquele modelo tradicional que é o modelo da doença, não, né? O recovery ele tem a perspectiva da pessoa e é centrado na pessoa, né? A gente vai conversar um pouquinho, a Meire, você quer trazer alguma contribuição também, Meire, nesse sentido, para a gente poder falar então um pouquinho sobre esse contexto? Então, eu gostaria até de compartilhar o meu próprio aprendizado dentro dessa mudança
na perspectiva do profissional. Eu tenho uma trajetória clínica, né? E dentro dessa trajetória, muitas vezes o papel do profissional ele é visto de uma outra forma. Então, quando eu me deparei com o recovery, quando eu fui muito tocada por todo esse movimento, é um processo de uma transição e de entender, então, como que se dá esse apoio na prática, né? De você poder contribuir com a construção dessa autonomia. Porque muitas vezes as pessoas chegam, né, para um processo de acompanhamento, de atendimento, e elas chegam em momentos diferentes. E essa autonomia, muitas vezes, ela precisa ser resgatada, construída. É um percurso também que a pessoa vai percorrendo, porque esses princípios, né, que o Mário trouxe para a gente, uma das coisas que eu identifico é que o quanto a pessoa muitas vezes chega colada com o próprio diagnóstico e sem diferenciar o que é ela, o que é aquilo que o próprio diagnóstico traz. E quando a gente entra no processo com essa visão do recovery, nesse movimento desse apoio, tendo em vista que a própria pessoa quem vai fazer toda essa condução e vai percorrer essa jornada, muda totalmente os papéis, né? Então, também, para mim, tem sido um aprendizado extremamente rico de ajudar, né, e de poder construir em conjunto com as pessoas os seus próprios percursos dentro dessa superação. Eu acho que esse é um ponto relevante, né, porque a gente também tem a nossa própria trajetória e a própria compreensão do que é o adoecimento e de como a gente pode contribuir com isso. Então, era mais isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tiago, teu microfone está fechado. Agora vai. E é interessante a gente pensar, né, como que o recovery ele vai ganhando desenhos práticos e cenários, né, dentro do contexto internacional. Um dos desdobramentos é ele começar também a ser inserido enquanto uma política pública, né, de saúde. Mas acho que é interessante a gente ver um pouquinho como que essa experiência, a Cecília, o Mário puder também trazer para a gente alguns cenários, né, de como isso tem acontecido, como que vocês também têm observado isso, né, da própria vivência de vocês lá fora, né, em alguns países ali. Quer começar? Pode ir, Cissa, pode começar. Bom, vou dizer para vocês, a gente não ensaiou, tá? Eu e o Mário. Então, e primeiro quero dizer que é um prazer, é uma alegria estar aqui hoje, vendo algumas pessoas muito queridas aqui nessas diversas telinhas. Richard, que bom te ver. Eu fiquei muito emocionada quando você contou da perda do Leroy Spaniel. O Leroy, eu sei que era muito amigo teu, e ele foi uma referência importantíssima para mim, né? Foi um dos primeiros autores que eu li, junto com John Strauss, né, que me começaram a abrir a cabeça para essa história do recovery, né? E então eu fiquei muito chocada e muito emocionada quando você falou agora há pouco do falecimento dele, e queria te deixar aqui um grande abraço, tá? Eu também, agora há pouco, coloquei ali no bate-papo um pedido para que vocês escrevam de onde estão nos vendo, porque isso vai dar para a gente essa dimensão, né, do alcance dessa ideia e do alcance dessa proposta. Acho que uma das ideias dessa rede que nós formamos
de fato, começar a construir, né, uma prática que leve a gente a discutir a possibilidade de que o modelo, se a gente pode chamar assim, né, do recovery, venha a fazer parte das políticas de saúde mental no Brasil. Então, a ideia não é dar aula hoje aqui para vocês, eu queria muito que a gente tivesse realmente tempo para que as pessoas pudessem fazer suas perguntas aqui. Então, acho que o que eu quero dizer é que, de fato, eu comecei, na minha experiência, a ouvir do recovery, a brasileira, o jeito de falar, né? O Mário fala bonitinho, ele fala direitinho, com sotaque britânico. A gente aqui virou recovery e depois a gente passou a chamar de superação, mas como não existe consenso sobre a tradução, nós continuamos usando a palavra inglesa desse jeito meio aportuguesado. Mas eu acho que quando eu entrei em contato com essa ideia, com essas práticas, com essas políticas, foi de fato nas primeiras vezes em que eu pude participar de eventos onde as pessoas com experiência vivida de transtorno mental eram protagonistas de eventos. Elas não estavam como pacientes nesses lugares, elas estavam como autoridades. E isso me chamou muita atenção. Faz bastante tempo isso. Deve ter sido, talvez, no começo dos anos 2000. E eu que já vinha muito incomodada com essa questão de aqui a gente o tempo todo só se referia às pessoas com a experiência vivida como pacientes, quis aprender, né, o que é que acontecia nesses países. E se dá para resumir, né, eu acho que a gente tem, acho que o Mário pode falar disso melhor do que eu, ele é mais acadêmico, mas acho que se dá para a gente dizer resumidamente algo que aprendemos com a experiência de fora é que em alguns países o movimento de cidadania e de lutas pelos direitos humanos abriram caminho para o protagonismo das pessoas com transtorno mental. Aqui no Brasil, isso não é uma ideia nova, né? Junto com a reforma psiquiátrica e com a luta antimanicomial, formaram-se grupos compostos por profissionais, alguns familiares e alguns usuários que buscaram esse protagonismo. Mas isso não foi devidamente alimentado ao longo do tempo. E eu acho que a gente ainda tem um caminho grande para percorrer. Então, o que nós aprendemos com alguns desses países onde o recovery, além de um movimento, ele se transformou numa política de saúde mental, né? E que criou estratégias e entrou no sistema de saúde mental para desenhar práticas, né? Que é um processo que leva tempo e que as pessoas, de fato, precisam se implicar, né? E precisam ter clareza do seu lugar de cidadão. Para mim, o recovery não acontece sem a discussão política da cidadania. É um processo pessoal? Né? Sem dúvida. É um processo pessoal único, intransferível, singular. A Vera e o José falaram muito bem disso. Mas é um processo relacional e é um processo político. Então, eu queria jogar a bola para você, Mário, né? Para você talvez falar um pouquinho mais disso, sem que a gente transforme essa nossa exposição numa aula, né? Mas deixando as pessoas curiosas e querendo conversar mais, até porque temos o Walter também para falar ainda, né? Isso, até ia aproveitar, Mário, na Sim. tua fala também, logo em seguida, o Walter já pode estar entrando nessa discussão, tá? Junto, que é justamente pensar essa implicação das políticas públicas, alguns desafios, tá? Não, essas dimensões que a Cissa coloca, elas estão presentes em todas as situações em que o recovery é implementado enquanto política pública, né?
No relatório um relatório não, para um plano de saúde mental do OMS de 2013 até 2020, que é o ano que a gente está, mas não aconteceu, era que a ideia era que o recovery fosse implementado em todos os países membros, né, da OMS, mas ainda estamos longe disso. Mas, então, isso tentando falar isso sem implicar, né, sem parecer aula, mas julgando elementos, porque o pessoal também depois traga coisa de volta, essas dimensões políticas, né, relacionais, e essa jornada pessoal, individual, identitária, elas são a chave para que esse processo ocorra, né? Com relação à parte da cidadania, 100% isso que a Cissa falou, e isso é levado a cabo quando os países implementam o recovery com seriedade, né? Essa questão da cidadania é muito bem trabalhada por um provável colega do Richard, né? Que é esqueci o nome dele, Mike Rowe. o professor Michael Rowe, que eu topei com ele no ano passado, e o Michael Rowe com a Helen Hammer, né, da Nova Zelândia, eles trabalham muito juntos, e inclusive tem texto em português, né, sobre isso. O Walter vai poder depois divulgar melhor. Tem, né, em 2017 teve uma edição especial do Caderno Brasileiro de Saúde Mental que trouxe um mundo de possibilidades aí de textos sobre recovery. O Richard participou também. Todos os países eles têm implementado essa dimensão política como uma das chaves. Então, a participação ativa da pessoa em recovery nos serviços de saúde mental, a participação ativa das pessoas em recovery nas ações que promovam esse processo de recovery, ela é essencial, né? Na Inglaterra, por exemplo, nós temos a inclusão no NHS, que é o SUS de lá, né? Do papel de peer supporter como um cargo, né? Assim como os profissionais de saúde mental, é um cargo no NHS, né? É um trabalho de alguém que faz parte da equipe, e o seu currículo é a sua própria história de superação, sua própria história de recovery, né? Fazendo aí uma brincadeirinha, né, com o Marx, no caso, o próprio diagnóstico vira mais-valia nesse caso, né? Né, considerando o estigma e tudo, é algo que soa como estranho diante da história, mas é. E uma coisa interessante, né, essa coisa dos países, né, na Inglaterra está bem adiantado, por países que nos surpreendem também com a implementação do recovery são a Austrália e Nova Zelândia principalmente, né, nos Estados Unidos com os movimentos de usuários. Em outros momentos o Richard talvez possa, né, em um outro encontro, brindar-nos com o recovery nos Estados Unidos, como tem sido implementado. Mas no Brasil, eu já adianto para a fala do Walter que está por vir, né? Quando a gente fala de recovery, a gente não está falando de uma terra vazia, não. Nós estamos falando de uma terra que tem planta que já está crescendo. Então, quer dizer, não é algo novo, né? É algo que já existe. Tem até um artigo do Larry Davidson, né, que chama Recovery, : novo vinho ou apenas uma nova garrafa com vinho que já existe, né? Então, porque é algo que já existe. Esse processo de superar, de reconstruir a identidade, ele já existe, independente, né? Ele só era sufocado antes e não deixava acontecer, né? Mas agora ele cada vez mais floresce, porque o espaço para esse processo, que é individual e universal, ele está tendo dado espaço e incentivo, né? Essa planta está sendo alimentada, nesse sentido, né? E aí podem continuar aí. Walter, aproveitar a tua participação, então, que você pudesse contribuir para a gente nessa discussão aí em relação a alguns desafios, né, da implementação aí do recovery em políticas públicas, em algumas práticas. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo aí?
Tá ouvindo direitinho? Tá. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite aí para participar. Obrigado mais uma vez a Cecília, Zé, Tiago, todo mundo aí por estar aqui. Um abraço especial aí, solidário para o Richard. Perder um amigo desse porte, desse grau de amizade é sempre uma dor muito grande, né? Imagino que você está sofrendo aí. E acho que todos nós aqui estamos solidários aí com você e com todos nós, né? O Covid chegou perto de todos nós. Eu tenho pessoas também das minhas relações próximas à família, ao trabalho, que sofreram do Covid, alguns morreram. Estou em contato com essa dor também. E acho que a discussão que vocês estão colocando aí, e para a qual fui convidado, falar um pouco sobre as políticas públicas e alguns desafios no Brasil. Eu trabalho com um grupo chamado Grupo de Pesquisas, né, em Políticas Públicas de Saúde Mental, então a gente se debruça muito sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber é que no processo, o Mário falou ali em processo, né, recovery é parte de um processo de evolução da humanidade. Existe todo um contingente de pessoas que tradicionalmente vem obtendo o maior grau de liberdade, de participação social, de cidadania, de alguns séculos para cá. Isso vem acontecendo num panorama sempre de conflito, porque nós temos uma estrutura social que varia nos países diversos, mas que, em geral, se reproduz em todos os lugares de uma forma simplista, que você tem os que mandam e aqueles que obedecem, ou os que mandam e aqueles que estão oprimidos, opressores e oprimidos, etc. O Richard trouxe uma ilustração disso ao dizer que o movimento de recovery, o movimento de usuários, ele nasce num movimento de libertação do jugo da psiquiatria. Essa fala do Richard é muito importante compreender, porque nós temos que, nesses ambientes de conflito, eu sou muito cauteloso, porque pode se tornar fácil a gente ter raciocínios muito maniqueístas e simplistas e jogar fora o bebê junto com a água da bacia. Eu acho que quando o Richard fala isso, nós estamos falando no Brasil não de pessoas individualmente. Isso é a primeira coisa que eu quero dizer, porque todo mundo fica, poxa, mas o meu psiquiatra é meu amigo, e tem ótimos psiquiatras no mundo inteiro, no Brasil, em todos os lugares, e eu acho que a gente não está falando das pessoas individualmente, nós estamos falando de representações sociais. Por exemplo, no Brasil, o grande inimigo do recovery continua sendo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, não é dizer que todos os psiquiatras, tudo é ruim, tudo é bom, isso não existe. Os psiquiatras, assim como os enfermeiros, assim como os terapeutas ocupacionais, assim como os motoristas de ônibus, assim como os caixeiros viajantes, tem gente de tudo quanto é tipo. Em todos os lugares tem gente de tudo quanto é tipo. Nós estamos falando aqui de uma representação social e de uma classe que tem interesses que nem sempre essa associação, inclusive, representa o interesse até da maioria das pessoas que estão ali. Eu digo isso porque antes de trabalhar como professor de universidade, eu fui médico psiquiatra durante 26 anos. Eu tenho 26 anos de clínica antes de entrar para a universidade. Então, eu queria dizer isso para deixar a gente bem à vontade para iniciar essa conversa, porque a gente tem que falar disso. Acho que o Richard trouxe uma coisa que é extremamente desconfortável, mas não há como falar de recovery sem falar desse processo de libertação. Essa libertação é uma libertação interior das pessoas, conduzidas por redes sociais, por amigos, etc., mas é também uma libertação do jugo a que essas pessoas vêm sofrendo durante alguns séculos. E a política é uma forma de lutar, ora pela libertação, ora contra a libertação.
E aí a gente está falando aqui de pessoas com transtorno mental, pessoas na área da saúde mental, mas eu acho que isso vale para todas as classes sociais e para tudo que acontece. E aí eu acho que a gente tem que colocar em perspectiva, inevitavelmente, duas coisas. Primeiro, que o Brasil está em fase de retrocesso na política em geral. Nós estamos numa fase que talvez seja a fase, eu vou dizer assim, desde que eu nasci, que tem algum tempo, é a pior de todas. Eu acho que a única fase tão ruim quanto a que nós vivemos agora foi a fase ali entre 68 e 72, quando o Médici era presidente da República, que havia aqueles assassinatos em massa de pessoas e coisa e tal. Porque hoje em dia a gente discute muito isso. A ditadura realmente não começou em 64, ela começou em 68. Muita gente discute essa perspectiva. Em 68 é que começou a ficar bravo. Eu nunca vi nada tão ruim desde aquela época no Brasil. E então está ruim para todo mundo. Então as políticas em geral estão muito ruins para tudo. É a política de saúde, é a política de saúde mental, é a política de educação. Quem imaginaria que nós teríamos ter como ministro da educação a pessoa que nós temos hoje? A pessoa que mais deveria entender de educação no país, o líder, o cara que conduz a educação do país, hoje é um cara que faz piadinha com o chinês e bota a Mônica para falar e coisa e tal, junto com aquele ministro das Relações Exteriores. Então é uma coisa terrível. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque nós vínhamos num caminho no Brasil de reforma psiquiátrica muito interessante. A reforma psiquiátrica chegou em algum momento no país, eu acho que ali na fase de 2010, 2008, eu considero que era o movimento social mais robusto do país, mais robusto do que os movimentos operários, mais robusto do que os sindicatos, mais robusto do que a própria reforma sanitária. A reforma psiquiátrica chegou um momento no Brasil em que ela foi assim exemplo no mundo. Ela é referência, até hoje a OMS considera a saúde mental, a política de saúde mental do Brasil referência junto com a da Itália e de Cuba. Então nós tínhamos um movimento muito robusto em que os usuários conseguiram alcançar um protagonismo enorme. O movimento de luta antimanicomial é um movimento que trouxe os usuários para o protagonismo, mas que entrou em retrocesso. E entrou em retrocesso junto com tudo mais no país. O pessoal que trabalha hoje com recovery, que eu conheço, andando pelo mundo, a última vez que eu vi uma conferência sobre isso, agora no ano passado, eles falaram ali muito fortemente de recovery como um movimento. Eu achei muito interessante isso aí, porque assumir que para você instaurar um processo de recovery como política, principalmente se depende, e acho que a Cecília falou essa frase aí, o Mário corroborou, depende da implicação, foi a palavra que a Cecília usou, da implicação das pessoas. Mas a implicação até que ponto? A implicação no seu próprio tratamento, a implicação na sua própria condição de esperança, a implicação em buscar uma condição melhor, mas é também uma implicação como cidadão. E é isso que o Michael Rowe está trabalhando aí há algum tempo, trazendo aquela teoria dos 5 R's, né, de implantação da cidadania, rights, relationships, resources, blá, blá, blá. E por quê? Eu acho que o Michael e outros colegas internacionais estão tão voltados para isso. Eu acho que está se chegando à condição inevitável de que todas as conquistas que nós queremos para a nossa melhoria, para o nosso bem-estar, dependem de uma ação que extrapola a nossa vida individual. Para que eu tenha uma melhoria de bem-estar, eu dependo do meu vizinho, eu dependo da minha comunidade, eu dependo da minha cidade, eu dependo de como estão os rumos das principais dimensões políticas do país. E aí a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando de transporte, a gente está falando de trabalho, emprego, bem-estar, etc., cultura, etc, etc. Não há como você melhorar uma situação em particular enquanto que todas as outras estão em retrocesso. O
que a gente pode alcançar é uma certa melhoria relativa, uma hora a gente está melhor, como teve um momento que a reforma psiquiátrica era, eu acho, o movimento mais forte do país, mas ela não consegue subsistir sozinha se o país se afunda. Essa é a grande questão. Nosso país está afundando no momento. Ele acha que não vai afundar porque nós somos muito mais fortes do que isso. Nós temos uma cultura forte, nós temos uma educação, uma tradição. A gente, às vezes, eu quando converso com muita gente jovem, né, por ser professor, e vi o estrago que foi feito, que, a meu ver, deliberadamente, para se ocultar dos jovens a nossa história e a nossa cultura. Há um esforço enorme para manter as pessoas jovens achando que o Brasil sempre foi uma porcaria, que nós somos pobrezinhos, que nós não podemos não sei o que lá. E aí os caras, eu vejo até, eu convivo com adolescentes também por causa do meu filho, tenho um filho de 15 anos, meu filho sabe quem é Thomas Jefferson e não sabe quem é José Bonifácio. Na escola ensinam para ele quem foi Abraham Lincoln e não ensinam quem foi o Marquês de Pombal. Quando ensinam muito rapidamente. Todo mundo conhece e vê seriados aí baseados em livros de Stephen King, e pouca gente conhece Lima Barreto, Machado de Assis, e todos os grandes escritores, e o cabedal de cultura que nós temos. Então, eu acho que com esse cabedal nós vamos resistir. Mas acho também que nós só vamos resistir. A política pública não depende só de governo. Nós não podemos esperar que os governos vão fazer isso. Eu acho que a concepção de saúde do SUS, e eu já vou terminando, a concepção de saúde do SUS, ela fala em favor disso, ela previa isso. Por isso que um dos 6 pilares fundamentais do SUS se chama controle social ou participação comunitária. Porque quando o SUS foi pensado, que foi pensado a meu ver, por cabeças incríveis, pessoas inteligentíssimas, pessoas de um domínio fantástico, uma vanguarda reconhecida mundialmente, quase que perfeito a concepção do Sistema Único de Saúde, um dos 6 pilares é a participação comunitária. Por quê? Porque foi entendido que a política pública não pode caminhar se os seus maiores interessados não são protagonistas. Então, acho que no Recovery isso se dá bem claramente na concepção de que se as pessoas que estão participando, sofrendo, têm seus familiares, seus amigos, que têm interesse na melhoria dessa política pública, devem estar atuando nessa política pública de alguma forma, que eu acho que no processo a gente pode reconstruir a inserção do Recovery como movimento no Brasil, precisa ser reconstruído, precisa ser reinserido, porque a reforma psiquiátrica ela teve um viés em um certo momento em que só as pessoas que trabalhavam nos serviços públicos parece que ficou dominando todo o processo. Esse é um viés que tem que ser superado, é normal, tem que ser superado no processo. Eu acho que nesse momento, quando eu vejo essa telinha, eu até tirei uma foto da tela por 2 motivos, espero que vocês não se incomodem, é para mim mesmo e para o meu grupo, para mostrar para o meu grupo. Primeiro que ficou bonito. Tem 2 telas, na verdade, eu boto ali um negócio ali, passa para frente, tem mais gente na outra tela, um número igual de pessoas e coisa e tal. Então tá lindo, esse número de pessoas aí já me mostra um movimento, me mostra uma potência, uma capacidade enorme de atuação, uma capacidade fantástica de mudar o mundo, de mudar o país. Aqui hoje nós temos aqui nessa telinha de computador aqui, cabedal intelectual, força política suficiente para mudar muita coisa nesse país. Nós temos que começar a acreditar nisso e realmente nos colocarmos e nos inserirmos como movimento. Então, eu diria que o grande desafio, Tiago, para finalizar no convite que você me fez, o grande desafio para nós hoje, eu acho que muitos de nós aqui já superamos a ideia de que nós, como o Richard colocou, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. Isso é um mecanismo, é uma estratégia de dominação. Consciente ou inconsciente. Acho que às vezes até o cara que faz isso, às vezes não faz nem por maldade. É porque faz parte da política pública a formação. E a nossa formação hoje em psiquiatria é atrasada, é ruim. Ela é muito técnica demais,
E aí, nesse ponto, ela está em dia com o que tem que estar, que é quais são as medicações que tem que tomar, esse negócio todo. Mas em termos filosóficos, como era a psiquiatria, e aí eu faço até uma fala assim, um pouco estranha, mas eu acho que a psiquiatria que eu aprendi na década de 70 era melhor do que a que se aprende hoje. Porque eu aprendi a ler Laing, eu aprendi a ler Thomas Sais, eu aprendi a falar de psiquiatria comunitária, aprendi a falar de processo de reabilitação psicossocial, e o pessoal que eu vejo aqui da residência de psiquiatria aqui no meu estado não sabe quem é Eric Fromm, não sabe quem é Thomas Sais, não sabe quem é Ronald Laing, não sabe nada da verdadeira essência do estudo da psique. Isso é parte da política. É a política para a dominação, é a política para que os psiquiatras transmitam, às vezes sem saber, um discurso que eles aprendem e que é muito atrasado. Então, acho que esse é o grande desafio, Tiago. Não sei se fiz muito sentido em tudo que eu falei aqui, mas vou parar por aqui pela questão do tempo e colocando esse grande desafio. Acho que nós temos que retomar um novo momento e acho que o Covid-19 está, de certa forma, apesar de toda a nossa dor, sofrimento, mas de certa forma ele está propiciando uma volta a um movimento. Eu nunca vi tanta gente se conectando quanto eu vi agora nas 2 últimas ou 3 últimas semanas e falando de coisas importantes como nós estamos falando aqui agora, e acho que é um momento excepcional para a gente impulsionar esse grande movimento aí que pessoas como a Cecília, o Mário, o Zé, o Tiago e todos nós aí estamos colocando em prática. Muito obrigado aí. Walter, eu acho que é super legal isso, e é esse movimento, né, que a gente está buscando aí na rede também, né, e buscando validar, acho que impulsionar esse movimento que é diversos atores que precisam estar aí envolvidos, né. Pode falar, Cícera. Eu quero só te agradecer, Walter, e dizer o quão inspirada é a tua fala, o quão inspiradora ela é, e dizer para todo mundo que curioso, né? Que a gente foi se conhecer em Glasgow. É verdade. Nós somos da mesma geração, tivemos, enfim, muito próximos em tanta coisa e fomos nos conhecer em Glasgow. Mas por que eu no digo... meio de um coffee break. comendo pastelzinho lá. Por que eu digo isso? Por que isso é importante? Não é só uma anedota. É porque, de certa maneira, eu acho que você, Walter, tem nos feito ver, né, validado o que a gente tem feito aqui no Brasil, coisa que talvez nós não tivéssemos tanta segurança, né? E eu vinha tendo já essa sensação de várias vezes, quando eu levava o trabalho da ABRE, por exemplo, para fora, em eventos fora, eu recebia um pouco esse feedback das pessoas dizendo, olha, o que vocês fazem é muito legal, o que vocês fazem é muito bom, né? Eu acho que não foi por outra razão também que a ABRE se aproximou, eu me aproximei como ABRE do Richard, e juntos desenvolvemos o projeto da comunidade de fala. Mas agora eu sinto que a gente está nesse movimento de construir, de fato, algo que vai caminhar com mais gente. Basta ver as pessoas que estão hoje aqui. Tem gente de São Paulo, do Rio, de Ribeirão, de Curitiba, de Santa Catarina, de Recife, né? E outros lugares. Isso efetivamente vai mostrando que nós temos interlocução com pessoas da Bahia, né? Cristóvão está colocando aqui da Bahia. Então, isso vai mostrando que essa interlocução ela não só é desejável, como ela é possível nesse momento. É isso. Pessoal, então vamos conversar aí. Vou abrir aqui para que vocês tragam questões. A gente tem algumas questões já aqui que surgiram no chat, mas se alguém quiser aproveitar também já, se colocar, está aberto o espaço. É só abrir o microfone e falar. Tiago, enquanto o pessoal não coloca alguma questão, posso fazer um comercial aqui? Sim, pode ir. É que saiu essa semana o novo número da Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, que o pessoal falou aí.
O Richard é um dos nossos editores associados, tá com nós, ele agora está com uma seção lá, que é o da narrativa em primeira pessoa, e tem um caderno de arte lindíssimo, e esse número que saiu agora é um número especial dedicado a criança e adolescente, então tem obras de arte de criança, tá muito legal, Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, se botar no Google, é capaz de cair no Cadernos Antigos, o Google sempre tem o primeiro, é no segundo que você clica e vai ver o número atual, está muito bonito sobre criança e adolescente, só queria anunciar aí, porque a gente está muito satisfeito com o destino dessa revista aí. Muito bom, parabéns aí, Walter. Olá, amigos. Olá, Cristóvão, pode ir. Boa noite. Boa noite. Eu ouvindo a palavra do amigo que estava falando aí, eu cheguei um pouco atrasado, não deu para acompanhar o desenrolar da conversa, eu sou aqui do estado da Bahia e sou portador do CID 10F20. E um dos maiores desafios que eu tive nesse tempo, nesses 10 anos que eu estou fazendo acompanhamento, foi o estigma e o preconceito. E nesse período que eu estava no início do tratamento, eu tive uma oportunidade que eu estou tendo aqui agora com vocês. Acessando a internet, acompanhei um vídeo do Dr. Leonardo Palmeira, do Rio de Janeiro, e através do Dr. Leonardo Palmeira foi que eu tive contato com a ABRE. E diante das publicações de vocês, diante do material de vocês, eu tenho conseguido assim vencer o preconceito e o estigma. E diante da palavra que o amigo falou aí, eu não sei quanto tempo eu posso falar aqui com vocês, mas assim foi uma experiência muito grande assim com vocês da ABRE, porque através da programação foi que eu consegui vencer nesse momento o preconceito e o estigma. E eu estou pronto aqui, se vocês desejar, talvez, conversar comigo, eu estou pronto para compartilhar um pouco da minha experiência. Muito bom, Cristóvão, obrigado pela tua colocação, pela tua vivência, teu depoimento super importante. Depois até vou fazer um link com o que você trouxe, tem uma pergunta também, que uma pessoa colocou aqui para a gente, dessa questão do estigma, né? A Leonora perguntou aqui o quanto, que aí de repente o Zé também fica à vontade, ou quem quiser responder aqui da rede também, ou você também, tá, Cristóvão? O quanto que esse processo de denominar o diagnóstico ajuda ou prejudica o tratamento, né? Tem uma questão aqui, se o Zé, se também quiser colocar, fiquem à vontade aí. O que vocês pensam, o que vocês acham nesse sentido? Tiago, também tem várias questões que as pessoas estão colocando no bate-papo, que a gente talvez possa... Isso, vamos puxando agora, Cissa. Estou compartilhando com o Tiago, Cissa, as questões do chat daqui também. A Júnia acabou de colocar uma questão que ela queria saber como é que mais de processo, enfim. Vamos ver o que a gente consegue responder. Então, acho que tem essa, Zé. Você quer trazer posso responder? Então, a questão da denominação da doença, realmente ela esbarra na questão do estigma, né? Então, eu vou falar com relação à minha pessoa, à minha experiência vivida, que eu venho de uma família que tem uma tradição psiquiátrica, né? Porque a mãe do meu pai é meu pai, e eu e minha irmã, todos nós 4, temos esquizofrenia, né? Então, eu comecei minha vida, inicialmente como criança, adolescente, como familiar. Meu pai tinha crise, eu não conhecia a mãe biológica do meu pai, mas o meu pai tinha esquizofrenia e eu era uma criança que convivi com meu pai cronicamente doente, numa situação, inclusive, asilar mesmo, porque na década de 70, o medicamento não era adequado, o tratamento, o approach realmente era mais frio, e, infelizmente, ele viveu institucionalizado praticamente o tempo que ele viveu. Ele morreu quando eu tinha 15 anos. Então, eu tinha na minha mente que a esquizofrenia era uma coisa absolutamente devastadora, terrível, né? E eu mal sabia que eu mesmo ia ter que enfrentar aos 26 anos o primeiro surto esquizofrênico, né? Um surto que teve que me afastar do meu trabalho, da minha vida
social, acadêmica, e, evidentemente, a relação de nominar isso, para mim, foi uma coisa difícil, né? Evidentemente, quando eu tive o primeiro surto em 94 para 95, a gente não consegue nem saber para quem pedir ajuda. Então, eu passei por vários psiquiatras, tomei vários tipos de medicação e eu não aceitava. Não foi dado um diagnóstico naquela época para mim, mas eu não aceitava o tratamento, não aceitava a medicação. E foi só do meu segundo para o meu terceiro surto que eu tive uma nominação, digamos, que eu tinha o transtorno esquizoafetivo, que é uma forma de esquizofrenia. E eu fui negando até por exaustão e pelas perdas que eu tive na minha vida durante 7 anos de negação. Tive que aceitar isso. Foi só em 2000, quando eu tinha voltado dos Estados Unidos, que eu morei 4 anos nos Estados Unidos, quando eu tinha voltado. Então, foi não é uma coisa fácil. E hoje, na verdade, é uma coisa até paradoxal, porque depois que eu voltei para o Brasil e conheci a Abre, o meu approach, a minha maneira de encarar a doença mudou completamente. Porque hoje, dificilmente não, a pessoa que me conhece, nos primeiros 15 minutos de conversa, conhece o José Alberto, que tem um transtorno mental, porque eu nomino isso até como uma coisa, como uma característica minha. E até o Mário falou do mais-valia, né, da doença ser uma mais-valia. A minha doença psiquiátrica se tornou um ganha-pão para mim e uma motivação de vida mesmo. Ela me justifica existencialmente. Mas foi um percurso muito único, na verdade. São 7 anos de negação, de nominação, de doença, de negação de tomar medicamento, até o momento em que eu aceitei e me tornei um militante, diretor da Abre, mestrando em saúde mental, uma pessoa referência que dá entrevistas, que fala sobre isso. Então, eu acho assim, que, de fato, a sociedade, de maneira geral, hoje, não está preparada para encarar certas coisas, né? Como o transtorno mental. E esse momento de confinamento, de pandemia, ele coloca a sociedade numa encruzilhada, que muitas pessoas estão vivendo hoje, um momento de depressão, um momento de angústia, um momento de problemas com saúde mental. Então, a sociedade, para superar essa pandemia, para se reconstituir, para se refazer emocionalmente, vai ter que, obrigatoriamente, se discutir certas coisas, e a saúde mental, com certeza, vai ser uma dessas coisas que vão ter que ser revistas. Eu espero que haja uma conscientização maior, e eu tenho feito a minha parte enquanto militante e pesquisador da saúde mental. Então, agora, em relação a contar para o seu ente querido que ele tem um transtorno mental, eu digo, conte, não esconda, porque eu acho que tem uma pessoa, inclusive, das perguntas, que falou que tem colocado o medicamento de forma escondida, né, para o ente querido, para o filho, né? E eu não acho uma boa ideia. Eu acho que a gente tem que jogar limpo. A doença mental é uma realidade, é uma coisa real, é uma coisa que tem que ser enfrentada de frente, e 20% da população vai ter um episódio de depressão grave ao longo da vida, e a gente tem que tratar isso como tratou a AIDS, como tratou a homoafetividade. Nós temos que ser considerados normais. Não adianta dourar a pílula ou botar sujeira debaixo do carpete. Temos que, de forma adulta, botar essa discussão de uma forma cidadã, como colocou a Cissa. Bacana, Zé. Obrigado aí. Tem uma questão da Júnia também, que ela trouxe, que ela queria saber, né, tem curiosidade em saber como que se dá, de forma estruturada, o processo de recovery no Brasil. A pessoa procura associação, fala de si, e aí vão construindo o processo com o apoio de peers e dos profissionais? E aí, pessoal, vocês querem comentar aí a Cissa? Pessoal aí, Eu posso dizer alguma coisa e depois o Rosana, Rubens, Murilo, que eu estou vendo aqui, complementa. Tem o pessoal aí, isso, legal. Esse é um processo que ele vai se dando ao longo do tempo com as pessoas que, no caso da Abre, eu não posso falar pelo Brasil, né? Eu posso falar de uma pequena experiência que nós temos, quer dizer, é uma experiência de muito tempo na Abre, mas ela é pequena do ponto de vista da representatividade nacional. Não posso
falar pelo país inteiro. Eu sei que a Abre é uma inspiração para muitas pessoas de outras cidades e estados, e a Abre nunca teve a intenção de se reproduzir pelo Brasil em filiais. Nós sabíamos que nós não teríamos condição de fazer isso, mas o que nós queríamos era reproduzir uma ideia, reproduzir uma maneira de pensar e atuar. E, nesse sentido, essas ações mais organizadas hoje, principalmente todos os nossos grupos abertos e alguns dos projetos da Abre, que quando a gente tem a oportunidade de levar por aí, nos congressos, e as pessoas, principalmente, que a Abre acolhe em final de processo de formação, alunos de graduação, pós-graduação, que vêm para a Abre fazer conosco seus estudos, né, seus projetos de TCC e teses. Isso eu sinto como um celeiro, né, ou uma incubadora de ideias e projetos para serem daí levados e desenvolvidos em outros lugares do país. Então, do ponto de vista do que acontece dentro da Abre, tudo começa com acolhimento, apoio e muito diálogo, né? Então, a gente tem espaços contínuos de diálogo e de acolhimento, e aí as pessoas vão participando de várias atividades, algumas, com o tempo, vão se tornando coordenadoras, facilitadoras, né, de grupos, outras não, outras permanecem como participantes. A Abre tem um projeto, né, que está ainda em fase de desenvolvimento, que é criar algo na linha do Recovery College, tá? Que é um modelo inglês, e eu acho que enfim, isso é papo para mais um encontro, né, Tiago? Acho que a gente não vai ter como entrar em tudo isso aqui, porque a gente quer deixar vocês curiosos e com vontade de saber mais. Mas a ideia, esse é o primeiro, né, Cícia? É o primeiro encontro de vários que a gente quer fazer agora, daqui para frente. Eu queria chamar o Rubens e a Rosana, que são da diretoria da Abre, e são hoje 2 dos familiares responsáveis pelo acolhimento na Abre, só para eles falarem uma palavrinha da perspectiva dos familiares, que eu acho importante, porque a gente tem algumas pessoas hoje aqui, né, nos assistindo, que me parece que são familiares e trouxeram questões. E talvez convidar essas pessoas mais para os nossos grupos, né, para as nossas rodas de conversa. Oi, Cissa, boa noite a todos, né? Parabéns pela conversa, pelo evento, está muito legal. Mas eu até coloquei na pergunta no chat, né? Mas eu gostaria também de falar sobre, às vezes, enquanto familiar, né? Que às vezes, quando o familiar se coloca em frente a um diagnóstico, muitas vezes te colocam que você tem que aceitar uma situação, que aceitar a condição do teu familiar. E, às vezes, aceitar a condição do familiar te coloca numa posição muito passiva, né, em relação às implicações que isso tem, né, na vida do teu familiar, né? E então, para mim, aconteceu o inverso, né? Nessa questão, eu não aceito as implicações sociais da doença, né? Porque eu acho que a questão do estigma que a doença tem, né, na sociedade, como bem colocou o Cristóvão, né, das pessoas que sofrem que passam por esse processo de serem discriminadas, né, de serem consideradas coitadinhas, né, e que não são, né, na verdade. Você tem que se colocar numa posição do assumir a tua voz, assumir a tua participação, né? E é possível você ter uma vida com qualidade, certo? Tá aí os exemplos do José, os exemplos do Jorge e tantos outros que estão aqui, da Vera, né? O Cristóvão, que apareceu, que eu não conhecia, muito prazer, Cristóvão, né? Apareça nas nossas rodas de conversa na segunda-feira. Tá? Muito bem-vinda. Muito obrigado, te agradeço.
e dizer para você que é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade. Eu não falei quase nada daquilo. Desses 10 anos eu tive muitas experiências. Uma das maiores experiências que eu tive foi quando recebi o diagnóstico, estava passando em alguns jornais de cenas de alguns meliantes que cometeu algum delito, e aí a mídia relacionou a esquizofrenia, e nisso a população, por falta de informação, começou a me isolar. E minha mãe me agregou, minha mãe me acolheu. Já meu pai, ele já não teve a facilidade de agregar, de conversar comigo. Até hoje eu tenho uma dificuldade. Então, eu te agradeço muito, agradeço a todo o grupo aqui. Estou aberto a compartilhar um pouco do que eu vivi, porque não foi fácil. E até hoje não tem sido fácil, porque o portador de esquizofrenia, ele não tem, às vezes, a oportunidade de falar. No momento que ele vai falar, alguém acha que ele está alucinando, ou acha que ele está com mania de grandeza, e isso é muito difícil. E tem muitos fatores que não é fácil, mas, por favor, continue, eu quero te ouvir. Não, você falar. Acho que é bacana até Rubens e Rosana comentarem da roda, né? Acho que vocês estão realizando, né, uma atividade que é aberta, acho que para as pessoas online, é isso? Estão fazendo? Sim, deixa eu dar essa informação, então, Thiago. É toda segunda-feira, das 18 às 19h30, roda aberta de conversa, tem tido uma boa participação, uma média de 20, 25 pessoas, e para nós está sendo uma experiência legal, que a gente está conseguindo trazer familiares, pessoas com esquizofrenia, profissionais da saúde mental, então, e o tema é esse mesmo, a Cissa abre, coordena tecnicamente, conduz algumas, e a gente tem conseguido se rodiziar nessa coordenação. Então, tem, assim, os relatos dos participantes têm sido bastante de, puxa, estou aprendendo muito, e isso, de alguma forma, está substituindo as nossas reuniões presenciais, né? Eu queria só aproveitar a oportunidade para fazer um comentário bem rápido. Eu não sou da área de saúde mental, sou familiar, também começa a ler as coisas, de formação somos sociólogos, então tudo você vai atrás, lê um pouquinho. Naquela provocação, queria provocar um pouco o professor Mário César. Eu não sei se foi uma explanação rápida, eu vou tentar ler aquele livro que você indicou, mas naquele CHIME lá, que é pertencimento, tal, eu prestei bastante atenção, eu já tinha escutado isso no simpósio, e eu sinto falta ali de uma letrinha que ela pode estar transversalmente em todas aquelas questões, que é o prazer. O prazer, porque o resgate, porque mesmo a gente que não tem esse transtorno, pode ter outros, né, professor? Pode ter outras patologias, é o prazer pelo prazer. Eu acho que nós estamos numa época aí de pandemia, de isolamento, que, assim, por onde passa essa coisa do recovery, você simplesmente querer ficar sem fazer nada, ouvir uma música, gritar, fazer um crochê, fazer qualquer coisa, entendeu? É um prazer. Então, eu vou tentar me informar para ver onde entra aquilo. O prazer nas mínimas coisas, isso, nas mínimas coisas. Você não está se inserindo, não tem projeto, aquilo tudo é válido. Mas a questão do prazer, eu vou buscar conhecer para ver se ela é transversal e onde ela fica, porque a gente sente muito isso quando conversa com as pessoas com esquizofrenia, né? Assim, é um sofrimento que eles não falam, eu estou sofrendo, mas você vê aquela tensão, aquela angústia no olhar, eu estou buscando me inserir, estou buscando isso, estou buscando aquilo, estou tentando esse processo de recovery intuitivamente, não é como um método. Mas falta aquele, eu não quero fazer nada, eu quero curtir essa pequena coisinha aqui minha, tal. Então, onde está esse resgate disso? Bom, acho que aí a gente encerra a nossa participação, né, Cícero? Deixar a gente ficar falando aqui até. Olha, vocês podem ouvir mais a Rosana e o Rubens toda segunda-feira, tá? Na Roda da Abre. Eu adorei essa pergunta sua, adorei essa provocação. Eu acho que essa dimensão do enjoyment, né, do prazer, ela tem sido questionada por algumas pessoas. Vamos pensar sobre ela também.
É bem legal isso que ela fala, né? Porque toda tentativa de teorizar algo, de colocar no papel algo, não capta algo que é experiencial, não capta 100% algo que é vivencial, né? É, E o problema é que eu, por exemplo, eu mesmo sabendo disso, eu continuo atuando como professor que vive no teórico, no papel, aqueles professores teimosos, né? Que sabe que não vai conseguir abarcar a coisa no papel, no escrito, que é algo vivencial. Uma outra coisa que eu estudo bastante também, mas eu prefiro praticar, é o mindfulness, por exemplo. A Cissa sabe disso, né? Que esse meu gosto pelo mindfulness, eu fiz formação em mindfulness, antes de fazer a formação como aluno, eu fiz 4 vezes o curso, antes de fazer o curso para professor de Mindfulness, e é algo que é vivencial, quando a gente vai tentar definir, Mindfulness enquanto uma prática meditativa, né, para desenvolver um estado mental, né, de atenção plena. Mas no caso do recovery, né, é, essa questão do prazer, eu vejo ela em dois pontos aí. No modelo Caim, que é aquele modelo que a gente fosse falar em português, a gente falaria Chime, né? Que é CHIME. Eu vejo ele muito como algo atravessando todos, porque você vai ver, ele pode entrar na conexão com os outros, pode entrar na esperança, pode entrar na identidade. Vejo muito no meaning and purpose, que é o M, que é, né, na questão de sentido para a vida, como um sentido mais amplo de o prazer entrar na processo de autorrealização, né? E no próprio empoderamento, mas muito mesmo dentro do meaning, né? Talvez dentro do sentido para a vida, mas em termos de uma autorrealização contínua. E outro também, tudo que ajuda nesse processo é bem-vindo dentro das intervenções que já existem, que são desenvolvidas. Muitos conceitos da psicologia positiva têm sido introduzidos aí e agregados, e um que é muito trabalhado na psicologia positiva é o savoring. Se a gente for traduzir, seria saborear, né? E ele entra aí. E a psicologia positiva tem sido muito usada, né? Nas intervenções que ajudam o recovery. Porque a psicologia positiva não é ver o lado bom das coisas, é focar nos pontos fortes, nos potenciais das pessoas, ao invés de focar nas patologias, né? Focar no que dá certo, ao invés de focar no que dá errado. Então, o savoring né, que é saborear, né? Saborear a vida, os momentos, ele entra aí também é algo que poderia ser acrescentado, né, e cultivado. Então é isso. Não sei Pessoal, se respondeu. Mas... bacana, a gente está aí já estourando um pouco aí já o nosso tempo, tá? Como a gente colocou, realmente tem questões aí para que a gente discuta, converse, né, em outros encontros. Tem algumas questões aqui que surgiram, a gente depois pode até responder e dar um retorno para vocês também por e-mail, mas algumas das perguntas que focaram e dentro do contexto de família, é legal esse convite que a Rosana trouxe, vocês poderem participar da roda, né? Acho que tem esse espaço aberto, isso pode ajudar particularmente algumas questões pessoais, algumas dúvidas, né, que foram trazidas aqui. Fechando uma pergunta da Priscila também em relação ao contexto de profissionais, de iniciativas, a necessidade de ter formações, de como que o profissional ele pode se capacitar, né, nessa abordagem do recovery. Eu acho que, Priscila, isso é um processo, né? Acho que a gente tem também como intuito contribuir em pensar num tipo de formação, até isso é um projeto, né, Cissa, que a gente começou a fazer junto aí com a Abre. A gente fez até, por sinal, um workshop, algumas das familiares estão aqui, achei super legal, e a ideia é a gente sim pensar nesse tipo de formação. Eu, particularmente, tenho estudado isso agora para o meu doutorado, então acho que são perspectivas diversas que a gente quer aí implementar, e agora, então, a gente precisaria já, então, fazer um encerramento, não sei se tem algum comentário final aí que alguém queira fazer. A gente pegou o contato de vocês, a ideia é que a gente vá divulgando o próximo encontro, para uma próxima atividade, a temática que a gente quer trazer
para que a gente possa conversar mais sobre recovery em alguns assuntos específicos que surgiram a partir dele. Tá ok, pessoal? Alguém quer aí colocar para a gente fechar essa conversa? Oi, gostaria de saber se tem algum material que vocês indicam para estudar, para conhecer mais sobre o recovery. Murilo, tem um livro interessante, tem um livro interessante traduzido em português, que são 100 formas de apoiar a recuperação. Está traduzido por uma organização, né, social, que é Encontrar-se, uma ONG lá de Portugal. Vocês podem achar no Google, tá? Colocando 100 formas de apoiar a recuperação. Em PDF, ele tem um material ali. Então, é um material bem rico, ele fala de diversas perspectivas do recovery, tanto enquanto o processo da experiência pessoal, fala dos serviços orientados em recovery, como que se dá, como que o profissional pode apoiar. Então, fica uma dica aí interessante, você já pode também procurar esse material. Obrigado. A gente tem como, até um dos propósitos aí da rede, a gente vai abrir uma comunidade, tá? Uma rede aí no Facebook, e a gente vai convidar todas as pessoas que tenham interesse em conhecer mais sobre recovery, e o nosso, né, objetivo é começar a publicar materiais. A gente tem alguns textos, estamos terminando de escrever alguns textos, e também disponibilizar esses materiais sobre recovery. Então, o objetivo da rede, né, que a gente montou aqui, desse nosso grupo, é potencializar esse movimento. Então, por isso que a gente pegou o e-mail de vocês, porque justamente a gente gostaria muito que vocês participassem com a gente e multiplicassem, divulgassem aí esse movimento, tá? Cissa, quer colocar alguma coisa, mais alguém aí para a gente... Eu acho que antes da gente terminar, eu queria saber se tem alguém que não fez nenhuma pergunta ou que tem algum comentário que queira colocar aqui para nós. Nós tivemos 37 pessoas presentes. Eu não sei no Facebook, a gente vai ter que ver, porque nós estamos live lá, é muito chique isso. Primeira vez que a gente faz isso. Quero só dizer que temos a roda de conversa toda segunda-feira da Abre. Mas antes do domingo, da segunda-feira que vem, vai ter um evento da Abre também no domingo, tá? Que a gente vai mostrar um vídeo que nós produzimos, que é um projeto muito bonito, e o evento chama Escutem a Nossa Voz. E é justamente um evento para comemorar esse dia que foi criado, que é o tal do Dia Internacional da Pessoa com Esquizofrenia, como mais uma data. Nós não temos aqui dentro do recovery, não estamos focados no diagnóstico, né? Mas como a ABRE é uma associação que nasceu de um projeto justamente de luta contra o estigma da esquizofrenia, e a esquizofrenia dentro dos diagnósticos talvez seja aquele que receba uma das maiores... Nada melhor pessoas com esquizofrenia como protagonistas, né? Como protagonistas de um projeto como esse do vídeo que nós fizemos, para contar um pouco da história da Abre também. Então, já fica o convite aqui para vocês. Esse convite vai ser postado no Facebook da Abre, vou mandar para os grupos, para os contatos, a gente pode mandar para as pessoas que deixaram e-mail. Queria só perguntar, né, se tem alguém que esteve hoje aqui nos assistindo, que gostaria de dizer alguma palavrinha antes da gente terminar. Olá. Tiago, Cecília e José, eu quero agradecer a todos vocês que me deu a oportunidade, a primeira vez de estar participando dessa sala, e eu já falei com o José alguma vez, por telefone, só que tem muito tempo que eu saí aqui do estado da Bahia, eu fui na Abre em São Paulo, tinha muita vontade de conhecer, porque talvez se não fosse esse trabalho que vocês têm feito através da internet, talvez o pior, depois de 3 tentativas de suicídio, já teria acontecido. Mas a oportunidade que eu estou tendo, eu quero, nesse momento, agradecer a Abre e parabenizar vocês pela oportunidade
de fazer esse trabalho. Estou muito feliz e agradecido nesse momento aqui, então quero agradecer, me coloco à disposição da Abre. Muito Obrigada, legal, Cristóvão. Continue com a gente aí, vamos tendo outras atividades e a gente vai divulgando. Só avisar, Thiago, eu coloquei na aba do chat aqui do Zoom o link do livro do Mike Slade, traduzido para o português, né? Gratuito, que é o livro 100 modos de apoiar a recuperação pessoal. É o modo que eles chamam recovery em Portugal também, como recuperação pessoal, né? Ao invés da recuperação clínica. E pus também o link da edição especial dos cadernos brasileiros de saúde mental sobre recovery, que tem vários artigos, é uma das coleções mais ricas que nós temos no Brasil, com textos sobre recovery com pessoas do mundo inteiro, né? Alguns textos em inglês, mas muitos em português também. Então tem esses dois links aí para quem já quiser ver material sobre. Muito bom, Mário, obrigado aí. Pessoal, tudo bem? Tudo certo? Esperamos aí que tenham aproveitado, acho que esse primeiro encontro, esse primeiro momento. Mais alguém, assim, para a gente ir fechando? Estou preocupado só para a gente não se estender muito, até pelas pessoas, né, no geral aí, mas com certeza isso não estamos finalizando aqui, a ideia é que a gente continue, né, em outros momentos e continuando a falar sobre isso. Então, ok, né, pessoal? Acho que então queria agradecer todos aí que participaram. Foi muito legal para a gente também ter essa experiência, né, e de conversar com vocês, de poder ampliar e começar esse trabalho, né, tão importante. A gente tem um e-mail de vocês e a gente então vai divulgando. Acompanhe também, a gente provavelmente divulga também as atividades aí da rede na página da Abre. Então, quem acompanha já a página da Abre pode estar acompanhando aí o que a gente vai fazer. Tá ótimo. Agradeço então a todos, pessoal. Muito bom, uma boa noite, uma boa semana para todos vocês. E até a próxima aí, a gente vai conversando então. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença, obrigada pelas perguntas, obrigada pela participação, pelo apoio. E é isso. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada a todos vocês da Rede Recovery Brasil. Nós somos ainda pequenos, mas somos potentes, né? Aí. Muito bom, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até, gente. Boa noite.